Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, né? Esse é o nosso segundo vídeo aí, beleza? E hoje eu vou passar um vídeo para vocês com o tema de grandezas físicas, tá? Nós vamos conversar sobre grandezas físicas, Sistema Internacional de Unidades, para introduzir um pouquinho da física, né? Um pouco mais conceitual, para entender mais essa parte de como utilizamos as unidades e tal, né? Como no vídeo anterior, né, sobre a introdução à física, nós falamos sobre alguns elementos. Falamos sobre velocidade, que era em km por hora ou metros por segundo, aceleração, metros por segundo ao quadrado, algo relacionado a isso, certo? Então hoje nós vamos definir essas grandezas, né? Beleza? Então, bora pro vídeo. Então, galera, continuando aqui com o vídeo, né? Nós estamos agora falando sobre grandezas e medidas, tá? Então o tema da nossa aula de hoje é grandezas e medidas, como eu já falei, tá? Bom, para dar início aqui, né, para poder entender um pouco mais sobre grandezas físicas, né, nós vamos aqui ver no primeiro vídeo lá que a gente conversou sobre a introdução à física. Quando você fala de física, o que é física, essas coisas, a gente envolve alguns conceitos aí, tá? Grandezas físicas, princípios, leis, modelos, teorias e assim sucessivamente, tá? Então, grandezas físicas é o que a gente vai estudar aí, tá? Vou falar um pouquinho sobre tipos de grandezas, como nós temos aí força, velocidade, assim por diante. Vou dar uns exemplos para vocês aí. Falar sobre o sistema internacional, tá? Princípios, a gente também tem bastante princípios aí, tá? Leis, a gente também conhece muitas leis, como mencionei também lá da lei de Isaac Newton para vocês, né, no vídeo passado, as leis dele, não só dele, mas sim de Kepler, tem várias outras aí que nós estudamos dentro da física, tá? Modelos, a gente também conhece alguns modelos aí, tá? Modelo atômico e tal, essas coisas, vários modelos aí, né? Teorias também, tem bastantes teorias, então no decorrer, né, dos vídeos aí nós vamos começar a estudar essa parte aí de, né, vamos se familiarizando com a física, digamos assim, beleza? Então aqui, ó, vamos falar sobre grandezas físicas, tá? Se fala de grandeza, pô, grandeza vocês pensam que pô, algo grande, né? Grandeza grande, beleza. Mas grandezas físicas, eu coloquei uma definição aqui, tá, para vocês. Tudo aquilo que pode ser comparado e medido quantitativamente, tá? Como assim? A gente consegue medir o tempo. Você tem um relógio lá, você olha aqui, pô, agora são, sei lá, meio-dia. Você está medindo ele quantitativamente, né? Você consegue ver aqui o horário. E como você tem o relógio? Ele é medido em quê? Em horas, certo? O relógio é medido em horas. Horas, minutos, segundos, na verdade, né? Mas quando você vê, você fala, agora são meio-dia e meio, né? Mas a gente mede em horas, assim. Horas, minutos e segundos, né? Quando você vai falar ele por completo. Aí tem a temperatura. Pô, hoje tá quente aqui, mas você não fala a unidade de temperatura, né? Pô, hoje tá, não sei quando, você fala assim, não sei quantos graus tá aqui, mas na verdade quando a gente vê a sensação térmica, a temperatura no nosso telefone, ela quer dizer que nós estamos medindo em graus Celsius, tá? Porque aqui no Brasil a gente mede em graus Celsius, certo? A gente mede em Fahrenheit lá nos Estados Unidos, né? Assim por diante. Tem outra grandeza de medida de temperatura que eu vou mostrar para vocês, falar mais pra frente, que é o Kelvin, que essa daí é dentro do Sistema Internacional de Unidades. Não esqueça, beleza? Vou entrar mais pra frente para vocês aí. Distância também, se mede distância ali, deslocamento. Qual a distância da minha casa até a lanchonete lá, que eu vou comprar um dogão. Você vai ver, pô, jogar aqui no Maps, então dá uma distância, sei quantos quilômetros aqui, né? Depende do que você está medindo ali. Massa também. Só que massa tem uma diferença, né? Quando você vai na farmácia, vai lá, vou medir minha massa. Não fala assim, vou ver quanto que eu estou pesando. Você fala, né? Na verdade, o peso era uma coisa que... Peso é força, certo? Não é massa. Mas a gente comete esse erro aí, beleza? Um erro físico, digamos assim, tá? Tá bom, agora eu posso continuar, né? Beleza. Então, vamos falar sobre grandeza física escalar, tá? A grandeza física escalar, quando a gente fala em coisa escalar, ela só depende do módulo, ou seja, ela só depende do valor, tá? Não, mas por que só valor, né? Vou mostrar na próxima grandeza aí pra vocês a diferença, tá? Então, a gente só depende do número dela, do módulo, beleza? Apenas do valor, tá? Então, por exemplo, o tempo. 2 horas. 2 horas. Esse é o valor.
Beleza, grandeza escalar. Temperatura, 36K, 36 Kelvin, coloquei um exemplo ali, tá? Que é a unidade no SI lá de temperatura. E a massa, 5 kg. Isso, falei só escalar, dependendo apenas do número, beleza? Do valor aí, tranquilo. Depois ali, ó, daí eu peguei e falei, grandeza vetorial. Grandeza vetorial, ela tem 3 características, são 3. Quando uma grandeza ela é vetorial, ela depende do módulo, que é o valor, da direção e do sentido, tá? Quando você fala módulo ou valor, né? Direção significa que você ou está no eixo horizontal, x, ou está no vertical, y, tá? E quando você fala de sentido, direita, esquerda, para cima, baixo, assim vai. Esse é o sentido de sentido, né? Digamos assim, tá? Essa que é a ideia que nós temos aí, né? Para poder definir grandeza física, grandeza escalar e assim por diante, beleza? Beleza, nós vimos um pouquinho sobre grandezas físicas aí, né? Nós temos também as grandezas que elas são fundamentais, tá? Tem grandezas que são fundamentais, grandezas que são derivativas ou derivadas, beleza? Então, as grandezas que são fundamentais e derivadas, elas têm uma característica, né? As derivadas, elas significam que elas dependem das fundamentais para existir, digamos assim. Ah, mas nós temos, sei lá, a velocidade é uma grandeza derivada. Sim, ela depende da distância, do deslocamento, que é uma grandeza que depende lá da fundamental, né? Aí com a derivada você junta as duas e fica tipo a grandeza derivada que depende da fundamental. Tá difícil hoje, né? Vocês vão parar de soltar fogo ou não? Complica assim. Bom, acho que agora eu posso continuar. Então, quando eu estava falando, grandezas derivadas, né? Elas dependem das fundamentais, tá? Então, colocar um trechinho aí para vocês depois, só para vocês darem uma olhada, beleza? Nós temos também como fazer medidas. Como faz medida? Né? Geralmente você pega uma régua, aqui, você pega uma régua e você vai medir alguma coisa. Por exemplo, vou pegar essa caneta e vou tirar a medida dela aqui. Vou medir aqui, a minha régua ela é graduada em centímetros e milímetros, certo? Então ela está sendo aqui, ó, ela é milimétrica. Então 0, 0,1, 0,2, 0,3, aí quando chega no meio 0,5, aí chega em 1 centímetro, tá? Daí você vai 1, 2, 2, alguma coisa, e assim vai em centímetros. Quando você vai medir essa caneta, por exemplo, aqui, eu vou colocar a ponta dela bem no zero aqui, ó. Coloco no zero. Quando eu for medir, eu vou ver até onde ela vai lá, ó. Ou seja, 14 centímetros mais ou menos, tá? Então, eu vou fazer medida com isso. Mas, antigamente, né, o pessoal, quando ele ia fazer medidas, eles não tinham uma regra dessa. O que eles faziam antigamente? Você fica pensando assim, o que eles faziam, né? Bom, então, eles tinham um sistema que eu vou mostrar para vocês, que eles mediam através de palmo, polegada, pés, utilizando o pé e assim por diante, beleza? Então, medir, né? O que significa esse medir? Sempre que eu fiz aqui de medição, né? Medir uma caneta, por exemplo, tirar a medida dela. Ou seja, significa que você vai comparar com outra grandeza de mesma espécie, como um padrão. Vou comparar a minha caneta com a minha régua, que é um padrão, tá? Um exemplo disso é o que eu acabei de falar. Antigamente, o pessoal, eles não tinham réguas, não tinham trenas, não tinham esses equipamentos para poder fazer medidas com muita precisão. O que eles faziam? Você tem que se virar, né? Você tem que dar um jeito de fazer as coisas. Então, o que você fazia? Tinha braça aí que eu coloquei, né? Cúbito, jarda, palmo, pé, né? E assim vai. Tinha polegadas também, tá? Que eles conseguiam medir palmo, né? Como coloquei ali, o palmo, a distância entre o palmo aqui, tá? Então eles utilizavam o que tinha para poder fazer medida. Mas como você pode imaginar, né? Mas a precisão não deve ser tão boa, não, porque cada pessoa tem o tamanho de uma mão específica, cada pessoa tem o tamanho de um pé específico, né? Então o pé de todo mundo não tem a mesma dimensão, certo? Então você cria algumas imprecisões aí, mas mesmo assim era próximo o valor, né? Aí conforme foi tendo essas escalas, a gente foi conseguindo ter melhor precisão. Se eu pegar uma régua que é graduada apenas em centímetros, não tem os milímetros aqui, você for fazer a medida dessa caneta, não vai ficar tão boa, né? Não vai ficar tão precisa, digamos assim.
Quanto mais você for, de mais escala você tiver, mais precisa. Meu Deus. Complicado, né? Tá, vou tentar continuar aqui, ó. Terceira vez que eu sou interrompido por fogos, galera. Então, assim, quando eu for fazer essa medida, quanto mais unidades aqui eu tiver, quanto mais precisão eu vou ter do tamanho exato dessa minha caneta, beleza? É nesse sentido que eu vou falar pra vocês aí, bom? Aí tem algumas implicações, né, pra você poder fazer essas medições. Porque eu aí sempre pensando, igual eu coloquei no primeiro vídeo, essas implicações. O que acontece nessas implicações, né? Então eu coloquei aqui, ó, que a falta de um sistema unificado de unidades e medidas, ela dificultou a compra ou venda de produtos devido às quantidades que eles tinham, né, de unidades e medidas diferentes. Então você não tinha, como pode dizer, não era igual, digamos assim, você não tinha uma precisão. Tipo, eu quero um pacote de arroz que tenha 20 centímetros, né, ou 30 centímetros. Aí você ia pegar outro lá que tinha 25. Então você tinha uma imprecisão, assim, porque você não tinha como deixar exatamente igual ao outro, porque a gente não tinha régua, não tinha instrumentos e medidas com muita precisão para poder fazer essas medidas, né? Por isso que foi dificultando. Aí eles foram começando a criar alguns sistemas aí, né, para fazer essas medidas. Lá a partir de 1790, lá na Revolução Francesa, que surgiram as propostas para uma nova legislação metrológica, certo? Para poder deixar um padrão para fazer as medidas, tá? Então, esse desenvolvimento científico, né, ele passou a exigir medidas cada vez mais precisas. Então, conforme foi passando o tempo, eles foram atualizando, né, deixando cada vez mais precisas as medidas que foram sendo feitas aí, beleza? Lá em 1960, coloquei aqui, ó, o Sistema Internacional de Unidades, ou seja, o sistema, o SI, que eu vou explicar para vocês, ele foi consolidado, que é um sistema padrão para utilizar em vários países, tá? Que é o SI. Mas ele foi colocado em prática mesmo 2 anos depois, 1962, tá? Então, beleza, né? Nós falamos sobre grandezas físicas, sobre medidas. Vimos aqui, bagunçaram aqui com fogos 3 vezes, se não me engano, né? 3 vezes atrapalhar com fogos, mas beleza, tranquilo. Vamos continuar aqui agora com o último tópico, que é SI, ou seja, Sistema Internacional de Unidades, tá? Aqui eu coloquei as unidades fundamentais do SI. Nós temos aqui, ó, comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria, intensidade luminosa. Nós temos as unidades e os símbolos que a gente utiliza dentro da física, tá? Então, o comprimento, né? O que eu medi aqui? Eu medi o comprimento dessa caneta aqui quando eu peguei a régua para fazer a medida, né? Eu medi o comprimento. O comprimento no SI, ele é medido em metros, tá? Mas você mediu aqui em centímetros, né? Com 1 milímetro junto para ter mais precisão. Exatamente. Eu posso fazer essa medida dessa forma, mas se eu for escrever esse valor, né? Esse módulo que eu medi aqui, dentro do Sistema Internacional de Unidades, eu vou ter que passar ele para metro. Aí tem, né, uma conversão para você fazer aí, beleza? Massa. Massa, ela é medida em quilogramas. Quando você vai na farmácia lá, você vai medir o seu peso, você está medindo a sua massa corporal na balança, tá? Lá, se você for olhar, você mede lá, você olha aí, 50 quilogramas. Quilograma é unidade de massa, beleza aí? Tranquilo? Isso aí? Então, massa tem a unidade de quilograma, beleza? E o símbolo dela é o kg, tá? kg representa quilogramas. Mesma coisa o comprimento. O comprimento é o m de metro, tá? Esqueci de falar ali antes. O tempo. O tempo é medido em segundo dentro do sistema internacional. Você fala, mas se eu olhar aqui 12 horas, 11 minutos e 55 segundos. Você vai ter que pegar, transformar todo mundo para segundos e somar eles, que vai dar o teu tempo total que você está vendo no display do teu relógio aí, tá? Para colocar dentro do SI. Porque o tempo no SI é em segundos, representado pelo símbolo, né, S, beleza? Corrente elétrica, ampere, tá? Ampere, que é o A maiúsculo. Então essa corrente, então quando eu coloco o dedo na tomada, tem uma tensão e tem uma corrente elétrica também, sim, exatamente, tá? Isso daí, lá em eletricidade a gente estuda essas coisas aí, beleza? Nós temos também aqui, ó, temperatura termodinâmica. Eu falei para vocês que a gente mede em graus Celsius aqui, Fahrenheit lá
nos Estados Unidos, por exemplo, né? E no SI, para deixar um padrão, um sistema único, né? Fala, ó, por exemplo, aqui nos Estados Unidos está tantos Fahrenheit. Para você pegar e fazer uma comunicação dessas unidades, você fala assim, vou deixar no SI porque daí fica mais fácil, né? De você conseguir conversar com outras pessoas, digamos assim, né? Só para você ter um padrão de unidades, nesse sentido mesmo, tá? Quantidade de matéria. Quantidade de matéria a gente utiliza o mol lá na química, né? O mol, né? Unidade é mol e símbolo é mol também, tá? Intensidade luminosa é o candela, o CD, beleza? Aí eu tenho alguns exemplos para vocês aqui, ó. As unidades dentro do SI, né? Como nós vimos, nós temos o comprimento, tá? O nome da unidade singular no plural é metro, no singular. Se tiver 8, tem 8 metros, plural metros, tá? E símbolo da unidade M. Massa, quilograma ou quilograma com K ou QU, beleza? E plural quilogramas ou quilogramas, tá? Tem a forma correta de escrever aqui. Tempo, segundo ou segundos. E o símbolo ele não fica no plural, tá? Quando você for calcular 2 horas, quer dizer, 2 segundos, 2S. Massa, 50 kg, 50 kg. Comprimento, 10 metros, 10 m, certo? Para você fazer o cálculo matemático e explicar isso daí no teu exercício é dessa forma, tranquilo? Aí nós temos aqui, ó, unidades de tempo. Nós sabemos sim que tem unidades que é o minuto, que é o min. Não significa que você não está no SI, mas tem um SI que é segundo, só vou ter que calcular segundo a vida inteira. Não precisa, né? Mas tem que saber como colocar se tiver em minutos também. Tanto em exercício que aparece assim. Então, 2 minutos fica 2 min, tá? Ou seja, aqui o valor em unidades assim. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Esse é um fator de conversão, certo? Se você for transformar. Nome, horas. Hora, no caso, né? Horas tem H. O símbolo dele é H, matematicamente. O valor em unidades do SI é 1H, que é 3.600 segundos. Né? 1 hora é 3 igual a 3.600 segundos, se for transformar direto. Depois, dia. Dia é só D. Tá? O nome é dia, mas coloca D, o símbolo você utiliza o D. Então, o valor em unidades do SI, você utiliza aqui um dia. Ou para deixar um dia mesmo, geralmente o pessoal coloca em dia. Tá? Ele deixa assim dia. Que o D pode confundir com outra coisa. Eu recomendo deixar dia mesmo, não tem problema. Um dia é igual a 86.400 segundos, né? Você tem um fator de conversão aí para ele em segundos direto, tá bom? Então, aí assim você vai calculando, beleza? Aí eu tenho aqui agora algumas unidades de comprimento. Nós temos o comprimento medido em quilômetro, centímetro, milímetro, tá? Nós sabemos que quando você vai fazer algumas medições, por exemplo, você eu quero medir a minha distância daqui até a lanchonete. Você vai medir em centímetro? Não, né? Em milímetro? Não. Você vai medir em quilômetro. Por quê? É um fator correspondente com a dimensão do negócio que você está medindo. Mesma coisa a caneta. Né? Depois, se for passar para si, você passa para metros. Tá? Mesma coisa a caneta aqui. Você vai de acordo com a dimensão dela aqui para fazer a medida. Beleza? Porque quanto mais próxima a dimensão dela aqui, ou seja, se eu for medir em centímetro e milímetro, eu tenho uma precisão muito menor do que for medir em metro ou quilômetro no tamanho real dessa caneta, certo? Beleza? Então aqui, ó, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Em notação científica fica 10 na terceira metros, beleza? Centímetro, mesma ideia. 1 centímetro é igual a 0,01 metros, que é igual a 10 na menos 2 metros. Tranquilo? Milímetro. 1 milímetro é igual a 0,001 metro, que é igual a 10 a menos 3 metros. Tá? Esses daí são os fatores de conversão. E tem algumas unidades de massa também. A gente sabe que tem massa que é medida em tonelada, que é o T. Né? Uma tonelada é igual a 1.000 kg. Unidades de massa atômica, que é o U, representado por U. 1 é igual a 1,66 vezes 10 na menos 27 kg. E tem a libra também, né? Que é o LB. Uma libra é igual a 0,4536 kg. Beleza? E eu deixei por último aqui um prefixos do SI para vocês, tá? Então aqui, ó, essa tabela é muito importante, tá? Porque nela você consegue fazer qualquer tipo de conversão, só você saber esses valores aqui. Passar de metro para centímetro, de deca, fento, pico e assim vai, tá? Então assim, decímetro, né, no caso. Ó, tem o fator 10 na primeira é deca, 10 na segunda é hecto, 10 na terça está o quilo aqui, ó. O mega que você tem, não sei quantos megahertz, mega não sei o que, mega na mega sena, né? Mega é milhão, ou seja, 10 na sexta.
tá? Giga, mesma coisa. Ah, tenho 6 GB 8 GB de RAM no meu notebook, no meu computador, no meu celular, não sei onde. Giga 10 na nona, beleza? Positivo, lembrando que isso daqui é positivo. Daí aqui tem o símbolo de cada um deles. G é giga, M é milhão, né, de mega, K é quilo. Aí tem outros fatores aqui ó, também. Que é da menos 1 é deci, da menos 2 centímetro, menos 3 milímetro, menos 6 micro. A gente vai utilizar algumas dessas. Micro, ó, esse símbolo letra grega aqui, né? Mi. E assim vai, certo? Porque a gente tem que se familiarizar para poder fazer as conversões, né? Vários exercícios pedem esse tipo de conversões, beleza? Daí aqui eu só dei uma aproximada para vocês verem melhor, tá? Que vocês enxergarem melhorzinho. Tirar uma foto aí, vai, de 2 segundos. Pronto. Beleza? Se quiser mais tempo, dei pausa o vídeo aí. Galera, então por hoje é isso, tá? Nós tentamos introduzir um pouco da parte conceitual de grandezas e medidas para vocês, grandezas físicas, tá? Em medidas também dentro do Sistema Internacional de Unidades, para a gente se familiarizando com as unidades, como utilizar, tá? Beleza? E próximo vídeo daí eu vou colocar fazer vídeos sobre curiosidades com vocês, tá? Discutir alguns conceitos mais na prática também. Não vou ficar só postando conteúdo direto, vai ser mais algo mais leve também para a gente dar uma, né, trabalhada aí na física. Beleza? Valeu, galera. Se não deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha para ajudar e a fortalecer o canal cada vez mais. Valeu, fui.